Naquela manhã, tudo parecia funcionar como sempre. O rádio antigo descansava sobre a prateleira da cozinha, espalhando uma música baixa que se misturava ao som da chaleira fervendo. O cheiro de café forte preenchia a casa, trazendo uma sensação enganosa de conforto. A mãe arrumava a mesa com gestos repetidos, quase automáticos, como se aquele ritual fosse capaz de manter o mundo em ordem. O pai vestia o casaco gasto perto da porta, reclamando do frio enquanto batia os pés no chão. As crianças discutiam por algo pequeno, riam logo depois e corriam pela casa sem medo de fazer barulho. A guerra existia, mas parecia distante demais para ser real. Ela morava nos mapas mostrados no rádio, nas notícias rápidas que ninguém escutava até o fim, nas conversas baixas entre adultos no mercado. Ali, naquela casa simples, acreditava-se que nada de verdade poderia acontecer. A vila não tinha valor algum, diziam. Não havia quartéis, fábricas, nem motivos para chamar atenção. Era fácil acreditar nisso quando a rotina seguia intacta. O pai se aproximou da porta, ajeitou o casaco e beijou a esposa na testa. Bagunçou o cabelo das crianças, prometeu voltar antes de escurecer e sorriu de um jeito cansado, mas sincero. Elas responderam com outro sorriso, ainda inocente, ainda protegido da realidade. A mãe acompanhou o marido até a porta e ficou observando enquanto ele se afastava pela rua estreita. Por alguns segundos, sentiu um aperto estranho no peito, como se algo estivesse fora do lugar. Não soube explicar. Não disse nada. Fechou a porta e voltou para dentro. A casa continuava ali silenciosa, aparentemente segura. O rádio seguia tocando, o café esfriava lentamente, e o dia avançava como se fosse apenas mais um. Ninguém ali sabia que aquela normalidade era frágil, nem que estava prestes a se partir. Eles ainda acreditavam que a guerra era um problema distante. Ainda acreditavam que estavam a salvo. As horas avançaram sem pressa, como se o tempo também acreditasse naquela falsa sensação de segurança. A mãe se ocupava com pequenas tarefas, tentando manter a casa em ordem enquanto as crianças brincavam perto dela. O rádio continuava ligado, agora alternando músicas antigas com boletins rápidos de notícias. Palavras tensas surgiam de vez em quando, mas eram facilmente empurradas para o fundo da mente. Era mais fácil fingir que não diziam respeito àquela casa. O primeiro som estranho veio quase tímido. Um estrondo distante, grave demais para ser trovão, mas fraco o suficiente para ser ignorado. Os copos no armário vibraram levemente. A mãe parou por um instante, inclinou a cabeça e ficou em silêncio, tentando identificar a origem do barulho. Não ouviu mais nada. Respirou fundo e voltou ao que estava fazendo, convencida de que não passava de algo longe demais para importar. Minutos depois, o rádio interrompeu a música com uma voz mais séria. Falava de movimentações, de confrontos próximos, de estradas bloqueadas. A mãe abaixou o volume quase por reflexo, como se reduzir o som pudesse afastar a ameaça. As crianças continuaram brincando, alheias ao peso daquelas palavras. O segundo impacto não permitiu a mesma tranquilidade. Veio mais próximo, mais forte. Um copo caiu da prateleira e se quebrou no chão, espalhando estilhaços. O barulho fez as crianças correrem assustadas, fazendo perguntas ao mesmo tempo. A mãe sentiu o coração acelerar, mas forçou um sorriso, dizendo que não era nada, que estava tudo bem. Enquanto recolhia os cacos com mãos trêmulas, repetia a si mesma que o perigo ainda estava longe. Do lado de fora, algo havia mudado. A rua parecia mais silenciosa, como se as pessoas tivessem desaparecido de repente. Um cheiro leve de fumaça começou a se misturar ao ar. A mãe percebeu, mas decidiu não comentar. Admitir aqueles sinais seria aceitar uma verdade para a qual ainda não estava preparada. Quando o rádio voltou a falar, a voz soava apressada, quase alarmada. Falava de retirada, de avanço rápido, de perigo iminente. A mãe desligou o aparelho de vez. O silêncio pareceu mais seguro do que aquelas palavras. Ela olhou para os filhos e sentiu um medo novo, mais pesado. Mesmo assim, tentou agir normalmente. Eles ainda ignoravam os sinais. Ainda acreditavam que havia tempo. Ainda não sabiam que cada som distante, cada palavra abafada, era um aviso claro de que a guerra estava se aproximando, passo a passo, do lugar onde se sentiam protegidos. O som que veio em seguida já não permitia dúvidas. Não era distante nem confuso. Era seco, repetido, inconfundível. Tiros. O barulho cortou o ar e atravessou a casa como uma lâmina, fazendo as crianças congelarem no lugar. A mãe sentiu o corpo inteiro reagir antes mesmo de pensar. O coração disparou, o estômago se contraiu, e o medo deixou de ser uma ideia para se tornar algo físico pesado, impossível de ignorar. Gritos surgiram na rua quase ao mesmo tempo. Vozes desesperadas chamando nomes, pessoas correndo sem direção,
passos apressados ecoando entre as casas. Pela janela, a mãe viu sombras se movendo rápido demais, como se todos tentassem fugir de algo invisível. Um cheiro mais forte de fumaça entrou pela casa, trazendo consigo a sensação de perigo iminente. As crianças começaram a chorar. Perguntavam o que estava acontecendo, porque havia aquele barulho, onde estava o pai. A mãe tentou responder, mas as palavras não saíam. Em vez disso, puxou os filhos para perto, abraçando-os com força. Disse para ficarem juntas, para não correrem, para confiarem nela. Mesmo tentando parecer firme, sua voz tremia. Outro disparo, mais próximo. Depois outro. E mais um. Cada tiro fazia o corpo dela se encolher, como se pudesse se proteger do som. Os objetos da casa pareciam vibrar com o impacto. Aquela casa simples que sempre fora refúgio, começava a parecer pequena demais, frágil demais. A mãe correu até as janelas e as fechou com pressa, mesmo sabendo que aquilo não impediria nada. Empurrou uma mesa contra a porta da frente por puro instinto. Não havia plano, apenas reação. O medo agora tinha forma, som e cheiro. Ele estava ali, do lado de fora, se aproximando. As crianças se agarravam às roupas dela, chorando em silêncio, entendendo que algo muito errado estava acontecendo. A mãe os conduziu para o cômodo mais interno da casa, longe das janelas, mandando que se sentassem no chão. Tentava pensar, mas o barulho constante do lado de fora tornava tudo confuso. A guerra, que até então existia apenas nas notícias, agora se apresentava diante deles sem disfarces. Não era mais distante. Não era mais dos outros. Medo havia ganhado forma, e estava batendo a porta. O primeiro impacto veio sem aviso, fazendo o chão estremecer como se algo tivesse explodido muito perto. A casa inteira reagiu ao mesmo tempo, rangendo, tremendo, reclamando. Um segundo depois, o barulho de vidro se partindo encheu o ar. As janelas estouraram, lançando estilhaços pela sala. Fragmentos cortaram o espaço onde, minutos antes, as crianças brincavam. A poeira subiu, espessa, dificultando a respiração. O cheiro de pólvora se misturou ao de café frio e comida esquecida no fogão, criando um aroma sufocante que parecia grudar na pele. A mãe se jogou sobre os filhos por instinto, tentando protegê-los com o próprio corpo. O coração batia tão forte que doía. O barulho não vinha mais de fora. Estava em toda parte. Outro estrondo fez as paredes vibrarem. A casa, que sempre fora um abrigo, agora parecia um lugar perigoso, exposto, vulnerável. Cada canto parecia incapaz de oferecer proteção. A noção de lar se desfazia rapidamente, substituída pela certeza de que aquelas paredes finas não podiam conter a violência que se aproximava. As crianças gritavam, mas o som parecia abafado pelo caos. A mãe tentava acalmá-las, repetindo seus nomes, pedindo silêncio, mesmo sabendo que aquilo não faria diferença. O medo já não era apenas barulho ou fumaça. Era a compreensão de que não havia mais lugar seguro. Objetos caíam das prateleiras, quadros se partiam no chão, móveis se deslocavam com as vibrações. A casa estava sendo ferida, assim como eles. Cada novo impacto arrancava mais um pedaço da sensação de proteção que ainda restava. O silêncio que se seguiu às explosões durou apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para o medo se intensificar. Era um silêncio estranho, pesado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. A mãe apertou ainda mais os filhos contra o corpo, sentindo cada tremor deles. Então veio o som que confirmou o pior. Um chute violento atingiu a porta da frente. A madeira gemeu, rachando, mas resistiu por um instante. Um segundo chute veio em seguida, mais forte, decidido. A porta cedeu com um estrondo seco, se abrindo de forma abrupta. Estilhaços de madeira voaram pelo corredor. A guerra havia entrado na casa. Passos pesados ecoaram pelo chão. Não eram apressados, mas firmes, seguros, como se quem entrasse soubesse exatamente o que estava fazendo. O som das botas se aproximava, batendo contra o piso com um ritmo ameaçador. Cada passo fazia o coração da mãe bater mais rápido. As crianças choravam em silêncio, os olhos arregalados, incapazes de compreender por que alguém invadiria sua casa daquela forma. A mãe tentou respirar fundo, mas o ar parecia preso no peito. Não havia mais para onde fugir. Não havia mais como esconder a realidade. Uma sombra surgiu no corredor, seguida pela figura de um homem armado. O cano da arma apontava para dentro do cômodo antes mesmo de seu rosto aparecer por completo. O uniforme estava sujo, o corpo tenso, o olhar duro. Ele não pediu permissão. Não fez perguntas. Naquele instante, a última barreira foi quebrada. A porta arrombada não era apenas madeira partida no chão. Era o fim da ilusão de segurança, a confirmação de que a guerra havia atravessado o limite final e agora fazia parte da vida deles.
O soldado parou na entrada do cômodo, a arma firme nas mãos, apontada para dentro da sala. Era jovem demais para carregar aquele olhar vazio. O rosto estava sujo de poeira e suor, os olhos fundos denunciavam cansaço, medo e algo ainda mais perigoso, a necessidade de obedecer sem pensar. Por um breve instante ninguém se moveu. A mãe levantou as mãos devagar, com cuidado para não provocar nenhum movimento brusco. Sentiu os filhos se apertarem ainda mais contra ela. As crianças choravam em silêncio, os rostos escondidos em suas roupas. O soldado olhou para eles, e por um segundo seus olhos vacilaram. Ali não havia inimigos nem ameaças. Apenas uma família. Esse segundo pareceu durar uma eternidade. O dedo dele permaneceu no gatilho, mas o olhar já não era o mesmo. Havia dúvida. Havia humanidade. Talvez ele pensasse em sua própria casa, em pessoas que também esperavam por ele em algum lugar distante. Talvez não pensasse em nada. Então uma voz surgiu atrás dele, alta, agressiva, gritando ordens em uma língua que eles não entendiam. Outro soldado apareceu no corredor, empurrando o primeiro com o ombro, exigindo rapidez. O momento se quebrou. O olhar mudou. O soldado voltou a apontar a arma com firmeza. A hesitação desapareceu, engolida pelo peso da guerra. Não havia mais espaço para piedade. Apenas para ação. A mãe entendeu naquele instante que aquele olhar tinha sido a última chance de humanidade. E que na guerra esses segundos raramente sobrevivem. A ordem foi dada com um gesto brusco, e os soldados começaram a se mover pela casa como se aquele espaço não tivesse significado algum. Gavetas foram arrancadas, portas de armários abertas à força, pratos jogados no chão sem cuidado. O som de objetos se quebrando se espalhou pelos cômodos, cada estalo marcando o fim de algo que um dia fez parte da vida daquela família. O colchão foi rasgado com a lâmina de uma faca, espalhando o enchimento pelo chão. Roupas foram atiradas de um lado para o outro, pisoteadas sem motivo. Fotografias caíram das paredes, algumas se partindo ao atingir o piso. A mãe observava em silêncio, sentindo um aperto no peito a cada lembrança destruída. Não eram apenas coisas. Eram fragmentos de quem eles eram. As crianças assistiam imóveis, os olhos arregalados, como se o corpo tivesse esquecido como reagir. Aquilo não parecia real. O lugar onde cresceram, onde se sentiam protegidas, estava sendo desmontado diante delas. O medo havia dado lugar a algo mais profundo, a sensação de perda. Os soldados não gritavam, não discutiam. Executavam a destruição de forma mecânica, como parte de uma rotina aprendida. Cada objeto revirado, cada móvel derrubado, era feito com indiferença. Não procuravam nada específico. Tudo parecia suspeito. Tudo parecia descartável. Quando um deles empurrou a mesa com força, fazendo-a tombar perto das crianças, a mãe deu um passo à frente por impulso. Um olhar severo a fez recuar imediatamente. Ela entendeu que ali não havia espaço para reação. Qualquer movimento errado poderia custar tudo. Em poucos minutos, a casa já não era reconhecível. O chão estava coberto de cacos, roupas, madeira quebrada. O lugar que guardava anos de esforço e memórias simples havia sido reduzido a um cenário de caos. A destruição do que era vida estava completa. Quando os soldados finalmente deixaram a casa, o som das botas se afastando foi engolido por um silêncio pesado, quase sufocante. A porta arrombada permaneceu aberta, balançando levemente com o vento, rangendo a cada movimento. Nenhum deles se atreveu a falar. O ar parecia denso demais para palavras. A mãe permaneceu imóvel por alguns segundos, como se o corpo ainda esperasse outro ataque. As crianças continuavam encolhidas, os olhos fixos no corredor vazio. O silêncio não trazia alívio. Ele apenas ampliava cada sensação, cada pensamento, cada medo que agora não tinha mais para onde correr. Aos poucos, ela se moveu. Caminhou com cuidado entre os destroços, desviando de cacos de vidro e móveis quebrados. Pegou um prato inteiro do chão e o colocou sobre a mesa tombada, num gesto inútil, quase automático. Não era limpeza. Era a tentativa de recuperar algum controle. As crianças observavam em silêncio. Não choravam mais. O choque havia calado tudo. O barulho que antes dominava a casa havia sido substituído por um vazio profundo, um tipo de quietude que machucava mais do que os tiros. Do lado de fora a rua parecia diferente. Deserta, como se a vida tivesse sido arrancada dali. Nenhuma voz, nenhum passo conhecido. Apenas fumaça ao longe e um cheiro persistente de pólvora. A guerra continuava, mas agora parecia distante o suficiente para deixar espaço apenas para o que havia ficado para trás. A mãe sentou-se no chão, cercada pelos filhos, e os abraçou com força. Naquele silêncio estranho, ela entendeu que o caos não tinha ido embora. Ele apenas havia mudado de forma.
O tempo passou de um jeito estranho depois que o silêncio se instalou. Não havia mais como medir as horas com precisão. A luz que entrava pela porta quebrada foi ficando fraca, anunciando a chegada da noite. A mãe percebeu isso tarde demais, ocupada demais tentando manter as crianças calmas, tentando ignorar o vazio que crescia dentro dela. O pai não tinha voltado. A princípio, ela tentou se convencer de que era apenas atraso. Talvez tivesse sido impedido de passar, talvez estivesse ajudando alguém, talvez voltasse a qualquer momento. Repetia essas possibilidades como uma oração silenciosa, agarrando-se a cada uma delas. Mas à medida que o céu escurecia, o medo ganhava força. Cada som vindo da rua fazia o coração disparar. Um estalo distante. Um grito abafado. O motor acelerando e desaparecendo. Tudo parecia anunciar más notícias. As crianças perguntavam pelo pai em voz baixa com cuidado como se temessem ouvir a resposta. A mãe sorria de forma forçada, dizendo que ele voltaria logo. Por dentro, sentia a angústia apertar o peito. A noite trouxe frio. Sem janelas intactas, o vento entrava livremente espalhando poeira e lembranças quebradas. A mãe envolveu os filhos com o que encontrou, pedaços de cobertores, roupas espalhadas. Sentaram-se juntos no chão, próximos demais uns dos outros, como se isso pudesse afastar o pior. O relógio parecia não se mover. A espera se tornava mais pesada a cada minuto. Não era apenas a ausência do pai que doía, mas a incerteza. Não saber era pior do que qualquer resposta. Naquele silêncio interrompido por ruídos distantes, a mãe percebeu que a espera também fazia parte da guerra. Uma espera que consumia lentamente, que corroía a esperança, que doía sem deixar marcas visíveis. Já passava da hora em que a esperança costuma se dissolver quando ouviram passos na rua. Não eram apressados nem firmes. Eram arrastados, cautelosos, como de alguém que não tinha certeza se deveria continuar. A mãe prendeu a respiração. As crianças se moveram instintivamente para mais perto dela, os olhos fixos na porta destruída. Então veio a voz, baixa, conhecida, quase irreconhecível pelo cansaço. O pai surgiu na entrada da casa coberto de poeira e fuligem. O casaco estava rasgado, o rosto marcado por um corte recente, o olhar vazio distante. Ele demorou alguns segundos para perceber o estado da casa, como se o corpo estivesse ali, mas a mente ainda estivesse em outro lugar. Quando finalmente enxergou os destroços, o choque atravessou seu rosto. O encontro foi silencioso. A mãe se levantou rápido demais, tropeçando nos cacos no chão, e o abraçou com força. As crianças se agarraram a ele ao mesmo tempo, chorando sem fazer barulho. Não havia palavras suficientes para aquele momento. Apenas a certeza de que ele estava vivo. Depois de alguns minutos, ele se sentou no chão, apoiado na parede, respirando com dificuldade. Contou o que tinha visto em frases curtas quebradas. Ruas em chamas, casas destruídas, pessoas correndo sem direção, corpos no chão, alguns conhecidos, soldados atirando sem perguntar nomes, a guerra avançando sem distinguir culpados de inocentes. Enquanto ele falava, a mãe sentia cada palavra se transformar em peso. As crianças ouviam em silêncio, absorvendo mais do que deveriam. Aquela não era uma história. Era o mundo deles agora. O pai terminou o relato com um longo silêncio. Olhou para os filhos, depois para a casa destruída, e finalmente para a esposa. Algo havia mudado nele. O homem que saiu pela manhã não era o mesmo que tinha voltado. Ele tinha sobrevivido, mas uma parte dele tinha ficado para trás. A noite se estendeu como algo vivo, lenta e pesada, recusando-se a terminar. Não havia luz elétrica, apenas a claridade fraca que vinha da lua e de incêndios distantes, projetando sombras irregulares pelas paredes quebradas. A família permaneceu reunida no mesmo canto da casa, próximos demais, como se a distância pudesse abrir espaço para o medo crescer. Ninguém conseguiu dormir de verdade. As crianças fechavam os olhos por alguns minutos, apenas para acordar sobressaltadas com qualquer ruído. Um tiro distante fazia os corpos enrijecerem. Um grito ecoando ao longe arrancava suspiros presos. O silêncio entre um som e outro era ainda pior, cheio de expectativas sombrias. A mãe permanecia acordada, observando os filhos respirarem, contando cada movimento do peito como uma garantia frágil de que ainda estavam ali. O pai mantinha o olhar fixo na porta arrombada, como se esperasse que alguém voltasse a qualquer momento. As mãos dele tremiam levemente, denunciando que o choque ainda não havia passado. O frio da madrugada se infiltrava pela casa sem resistência. O vento fazia os restos da porta rangerem, produzindo sons que pareciam passos. Cada estalo fazia o coração disparar novamente. A guerra não precisava mais estar presente fisicamente. Ela já havia se instalado na mente de todos.
Em determinado momento, o filho mais novo começou a chorar baixinho, assustado com o pesadelo que mal tinha começado. A mãe o apertou contra o peito, sussurrando palavras de conforto que soavam vazias até para ela. Não havia promessa capaz de garantir segurança naquela noite. Quando o céu começou a clarear levemente, ninguém comemorou. O amanhecer não trouxe alívio. Apenas confirmou que aquela havia sido a primeira de muitas noites em que o sono não viria. A guerra tinha roubado até o descanso. O amanhecer revelou um cenário que parecia irreal. A luz fraca do início do dia expôs ruas quase vazias, casas marcadas por tiros, portas escancaradas como feridas abertas. O silêncio da madrugada foi substituído por um movimento estranho, controlado, que não lembrava em nada a rotina de antes. Soldados circulavam pela vila como se sempre tivessem pertencido àquele lugar. A família observava de dentro da casa destruída, com cuidado para não ser vista. Os uniformes diferentes, as armas sempre à mostra e os olhares atentos deixavam claro que nada mais funcionava como antes. Ordens eram gritadas de tempos em tempos. Pessoas eram paradas, revistadas, empurradas. Ninguém falava alto. Ninguém reclamava. Ao longo do dia surgiram avisos colados em paredes, regras que ninguém ousava questionar. Havia horários para sair, locais proibidos, ameaças implícitas em cada palavra escrita. O medo deixou de ser um evento pontual e passou a fazer parte da rotina. Respirava-se com cautela. Andava-se com cuidado. Falava-se apenas o necessário. Buscar comida se tornou uma tarefa arriscada. O pai saiu por pouco tempo, voltou rapidamente, trazendo o que conseguiu encontrar. O olhar dele permanecia atento, desconfiado, como se cada passo pudesse ser o último. A mãe tentava manter as crianças ocupadas, mas era difícil esconder a realidade. Elas já entendiam demais. Vizinhos desapareceram. Algumas casas permaneceram fechadas o dia inteiro. Outras estavam vazias, abandonadas às pressas. Ninguém perguntava. Ninguém queria saber. Na guerra, curiosidade também podia ser fatal. Ao final do dia, ficou claro que a guerra não estava mais passando por ali. Ela havia ficado. A ocupação transformava tudo lentamente, roubando a liberdade, a rotina e a sensação de pertencimento. A vila já não era deles. A vida também não. Com os dias sob ocupação, algo invisível começou a desaparecer dentro das crianças. Não foi de uma vez, nem com um único acontecimento. Foi lento, silencioso, como poeira se acumulando. Brincadeiras cessaram sem que ninguém anunciasse o fim. Risadas se tornaram raras, quase estranhas quando surgiam. A infância foi sendo arrancada sem gritos, sem tiros, apenas pela convivência constante com o medo. Os brinquedos permaneceram espalhados pelos cantos da casa destruída, mas já não eram tocados. O mais velho observava tudo em silêncio, atento demais para sua idade. Prestava atenção aos sons da rua, reconhecia passos, identificava vozes hostis. Já não perguntava tanto. Tinha aprendido que algumas respostas machucavam demais. O mais novo acordava chorando quase todas as noites. Sonhava com soldados, portas arrombadas, vozes altas. Durante o dia permanecia grudado à mãe, assustando-se com qualquer movimento brusco. A segurança, algo que antes era natural, agora parecia um conceito distante, quase esquecido. A escola deixou de funcionar. Os cadernos ficaram fechados, as lições interrompidas sem despedida. Não havia professores, não havia futuro claro. O aprendizado passou a ser outro: quando se calar, onde se esconder, como obedecer sem olhar nos olhos. Lições que nenhuma criança deveria aprender. A mãe tentava manter alguma normalidade. Contava histórias em voz baixa, inventava jogos simples, sorria quando podia. Mas os olhos das crianças já não reagiam como antes. Elas tinham visto demais. Entendido demais. A guerra tinha atravessado suas vidas cedo demais. Naquele ambiente controlado e hostil, a infância deixou de ser uma fase. Tornou-se uma lembrança distante, roubada pela ocupação, enterrada sob regras, medo e silêncio. E mesmo sem entender completamente o que tinham perdido, as crianças sentiam. Algo essencial havia sido levado. E não havia como recuperar. Aos poucos, a guerra começou a mudar também quem já acreditava estar pronto para tudo. A mãe percebeu isso primeiro em si mesma. Gestos simples passaram a ser calculados. Cada palavra era pensada antes de ser dita. O instinto de proteger os filhos se misturava com um cansaço profundo, um peso constante nos ombros. Ela já não chorava com facilidade. As lágrimas pareciam um luxo perigoso. O pai se transformou de outra forma. Tornou-se mais silencioso, mais rígido. O olhar atento nunca relaxava, nem mesmo dentro de casa. Dormia pouco, levantava-se a qualquer ruído, como se estivesse sempre em guarda.
A guerra tinha lhe ensinado que distração custava caro. O homem que antes falava sobre o futuro agora falava apenas do próximo dia. Entre os adultos da vila, a mudança era visível. Conversas antes comuns desapareceram. Cumprimentos tornaram-se breves, quase inexistentes. Havia desconfiança em cada troca de olhar. Ninguém sabia quem tinha sido visto falando demais, quem tinha sido levado, quem poderia colocar outros em risco. A guerra não apenas destruía casas, ela separava pessoas. Decisões difíceis passaram a ser tomadas sem emoção. O que guardar? O que esconder? O que abandonar? O que fazer se os soldados voltassem? Tudo era planejado em silêncio, como se falar tornasse real demais. A esperança não tinha sido perdida, mas estava escondida, guardada para não chamar atenção. A mãe e o pai raramente discutiam, mas quando faziam, era em sussurros tensos. Falavam sobre fugir, sobre esperar, sobre resistir em silêncio. Nenhuma opção parecia segura. Nenhuma escolha parecia correta. Apenas necessária. A guerra amadurecia os adultos de forma cruel. Não trazia sabedoria, apenas sobrevivência. Eles não se tornaram mais fortes. Tornaram-se mais duros. E enquanto tentavam proteger os filhos do pior, percebiam que também estavam mudando por dentro, deixando para trás versões de si mesmos que talvez nunca voltassem. Com o passar das semanas, o barulho da guerra deixou de ser constante. Os tiros tornaram-se mais distantes, as explosões mais raras. À primeira vista, parecia um sinal de melhora. Mas o silêncio que tomou seu lugar não trouxe paz. Ele se instalou como algo desconfortável, cheio de tensão, carregado de coisas não ditas. Dentro da casa, as conversas eram mínimas. Falava-se apenas o necessário. As crianças evitavam perguntas. Os adultos evitavam respostas. Havia pensamentos demais, medos demais, memórias recentes demais para serem colocados em palavras. O silêncio funcionava como proteção, mas também como prisão. À noite, quando todos se reuniam novamente no mesmo espaço, o vazio sonoro amplificava tudo o que estava dentro deles. A mãe lembrava do dia em que a guerra chegou, revivendo cada detalhe, cada gesto dos soldados, cada olhar de medo dos filhos. O pai permanecia acordado, encarando a escuridão, lutando contra lembranças que se repetiam sem aviso. Entre os vizinhos, o silêncio era ainda mais evidente. Portas fechadas, cortinas cerradas, encontros evitados. As pessoas aprenderam que falar podia ser perigoso, mas não falar também corroía. O isolamento se espalhava lentamente, transformando a vila em um conjunto de casas ocupadas por pessoas solitárias. As crianças sentiam esse peso mesmo sem compreender totalmente. Percebiam a mudança no tom dos pais, na forma como reagiam aos sons, na maneira como evitavam certas palavras. O silêncio ensinava mais do que qualquer explicação. Algo estava errado e poderia piorar. Com o tempo ficou claro que a guerra não precisava estar presente para machucar. O silêncio que ela deixava era capaz de ferir da mesma forma. Ele se infiltrava nos pensamentos, enfraquecia os laços, criava distâncias invisíveis. E mesmo sem barulho, continuava fazendo vítimas todos os dias. A ideia surgiu sem anúncio, sem um momento específico. Foi se formando aos poucos, como uma sombra constante nos pensamentos dos adultos. Fugir. A palavra nunca era dita em voz alta, mas estava presente em cada olhar trocado, em cada silêncio prolongado, em cada noite mal dormida. A mãe foi a primeira a admitir para si mesma que ficar poderia ser mais perigoso do que partir. A ocupação apertava lentamente, novas regras surgiam, rostos conhecidos desapareciam. O pai resistia à ideia. Aquela era a casa deles, a terra deles, a vida que tinham construído. Abandonar tudo parecia uma derrota maior do que qualquer perda material. As discussões aconteciam em sussurros, sempre longe das crianças. Falavam sobre rotas, sobre fronteiras, sobre histórias de quem tentou sair e não voltou. Cada possibilidade vinha acompanhada de medo. Ficar significava viver sob controle. Partir significava enfrentar o desconhecido. Os filhos percebiam que algo estava mudando. A mãe separava objetos pequenos, escolhidos com cuidado. O pai observava a rua por mais tempo do que o normal. Gestos simples denunciavam que uma decisão se aproximava. O clima dentro da casa se tornava ainda mais tenso. Numa noite sem lua, depois de ouvirem novamente passos e vozes armadas do lado de fora, o pai finalmente cedeu. Não houve drama. Apenas um aceno lento, cansado, como quem aceita algo inevitável. A mãe sentiu alívio e terror ao mesmo tempo. Eles não sabiam quando iriam, nem como exatamente. Sabiam apenas que não podiam mais esperar. A decisão que ninguém queria tomar havia sido feita. E a partir daquele momento, o tempo deixou de ser um aliado. A guerra tinha forçado a escolha.